já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu é vencedor. Aleluia. Toda a glória ao Redentor. Aleluia.
Olá, meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Para nós é uma imensa alegria podermos celebrar nessa manhã de domingo a ressurreição de Jesus, a sua vitória, a vitória sobre a morte. Nós exaltamos o nome do Senhor Jesus, nós agradecemos porque por meio da vitória de Jesus sobre a morte, nós temos a esperança da vida eterna. E hoje nós gostaríamos de compartilhar um texto da Palavra de Deus que fala sobre essa manhã da ressurreição, texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 11. A manhã da ressurreição traz muitas surpresas para o coração daquelas mulheres que vivenciaram em primeira mão a vitória de Cristo, a sua ressurreição. Foi surpreendente para elas. Todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Jesus havia dito no seu ministério, que ele iria morrer, crucificado na cruz, e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, vão se cumprir. E o texto da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, então nos apresenta as surpresas da manhã da ressurreição. E assim diz o texto: passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Gostaria de fazer uma oração nesse momento. Abaixe sua cabeça na sua casa, preparemos o nosso coração para receber a palavra de Deus nessa manhã da ressurreição. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele ali se entregou em nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida eterna, termos a vitória sobre o pecado. Mas sabemos, Pai, que Jesus foi aprovado pelo Senhor, que a sua morte foi perfeita e que ao terceiro dia, pelo teu poder, pelo poder do Senhor, Jesus foi ressuscitado. Jesus viveu, ressurgiu para trazer vida a todos nós. E nós te pedimos, Pai, que nessa manhã, manhã da ressurreição, que nós relembramos a morte e a vitória de Jesus sobre a morte. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, venha falar ao nosso coração, venha abençoar a vida dos irmãos e irmãs, das famílias que estão ouvindo essa mensagem, que sejamos edificados pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Então é muito interessante, porque a ressurreição de Cristo vai coroar o objetivo da sua morte. Sem ressurreição não há salvação. Então é muito interessante quando nós olhamos para todas as cenas que aconteceram naquela manhã, e o C.S. Lewis,
ele tem uma frase interessante sobre as verdades da morte, da ressurreição de Cristo, o ponto central do cristianismo, e ele diz assim nessa frase: dizem-nos que Cristo morreu por nós, que sua morte nos lavou dos nossos pecados, e que morrendo ele, destruiu a própria morte. Essa é a fórmula, esse é o cristianismo, é nisso que acreditamos. Então nós acreditamos na morte e na ressurreição de Cristo. Foi por meio da morte de Jesus que os nossos pecados foram cancelados por meio da sua graça. E é por meio da morte de Cristo que nós temos agora a esperança da vida em abundância, da vida eterna. Então nós somos privilegiados. E naquela manhã da ressurreição, muitas coisas surpreendentes aconteceram. E é interessante porque quando nós olhamos o texto, a partir dos versos 1 e 2, diz que 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, se prepararam no sábado para embalsamar o corpo de Jesus. Então é muito interessante essa prioridade das mulheres. Nesse intervalo entre a crucificação e a ressurreição, mesmo tristes, mesmo abaladas com a morte de Jesus, elas são fortalecidas por esse desejo de servir ao Senhor mais uma vez. Então elas se preparam, depois daquele sábado em silêncio, em preparação, elas querem prestar a última homenagem a Jesus, a quem tanto elas amavam. E esse serviço que aquelas mulheres desejam prestar a Jesus, ele é muito bonito, é uma atitude muito linda, uma atitude exemplar daquelas mulheres, porque a primeira atividade que elas vão fazer após o sábado, após descansar, esse é o primeiro serviço. A prioridade delas era homenagear a seu Senhor, a Jesus Cristo. Então o trabalho para o Senhor ocupou o primeiro lugar nas suas vidas. Naquele sábado, elas se dispuseram a fazer algo para Cristo, e ao amanhecer, tudo já estava preparado por elas, para que elas fossem até o túmulo de Jesus, onde ele havia sido sepultado, e ali fizessem a sua última homenagem para Jesus. Então elas servem a Cristo, servem a Deus como uma prioridade naquela manhã de domingo. Então se cumpre na vida delas, naquele dia, o texto do Evangelho de Mateus, o ensinamento de Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é surpreendente essa atitude das mulheres, mas é surpreendente também a fé que elas demonstram, porque nós sabemos que Jesus foi sepultado num túmulo que foi doado por José de Arimateia, e é muito interessante porque nesse túmulo é rolada uma grande pedra, e as mulheres sabiam que era muito difícil delas conseguirem tirar aquela pedra do lugar. Então surpreende naquela manhã de saber que a fé daquelas mulheres estava elas estavam dispostas a vencer o obstáculo, não importasse o tamanho do obstáculo. Então todos que servem a Deus devem saber sempre que o serviço para o Senhor vai encontrar, todas as vezes que nós servimos ao Senhor, nós teremos obstáculos, mas Deus, Ele sempre nos surpreende com o seu poder maravilhoso. E o texto diz que elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E ao chegarem diante do túmulo de Jesus e olhando,
elas viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então Deus surpreende todos aqueles que se dispõem a servi-lo, a fazer a sua obra, mesmo diante dos obstáculos. Nós devemos sempre confiar que o Senhor está à frente de toda a obra e que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória, para a exaltação do nome do nosso Deus. Então a fé sempre vai vencer os obstáculos para servir a Deus. E é maravilhoso também porque o texto diz que elas estavam com medo, que elas estavam assombradas com o que vem naquela manhã, com aquela pedra removida, e ao entrarem então no sepulcro, o texto diz que elas veem do lado direito, onde Jesus foi sepultado, um jovem assentado, vestido de branco, e elas ficam surpreendidas e atemorizadas. Então é maravilhoso porque Deus ele também nos ajuda a vencer os nossos medos. O anjo vai dizer para as três mulheres: não vos atemorizeis, não temais, não tenham medo. Não precisa ficar preocupado. É Deus que está no controle de todas as coisas. Não importa o que você está vivendo, esses tempos difíceis que nós vivemos, tempo de tantas pessoas doentes, tantas pessoas que perderam a vida por causa do Covid, ainda a palavra de Deus vem sempre trazendo ao nosso coração a cada manhã a mesma palavra: não temais, confie no Senhor. Então elas são confortadas pelo anjo naquela manhã. E é maravilhoso porque a ressurreição de Cristo prova que nós devemos adorar aquele que está vivo e ressurreto. O anjo diz para elas: buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. As mulheres, na melhor das intenções, com um coração sincero, desejoso de fazer uma última homenagem ao seu Senhor e Mestre que estava morto. Então elas trazem aqueles aromas, preparam todos aqueles perfumes para embalsamar o corpo morto de Jesus, que havia sido sepultado naquele túmulo. E é interessante porque é impossível você adorar a quem está morto. Nós só podemos adorar aquele que está vivo, aquele que tem poder sobre a morte. Jesus estava vivo, Jesus estava fora do túmulo e mais poderoso do que nunca. É perder tempo adorar e servir a um Cristo morto. É uma fé vã. Nós devemos servir ao Cristo vivo e ressurreto. Um Cristo morto não pode salvar. Nós servimos ao Cristo que ressuscitou, a Jesus Cristo que está vivo e ressurreto. E o anjo diz então para as mulheres: mas ide, digam aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, como havia prometido para vocês. Então a ressurreição de Cristo, que nós comemoramos nessa manhã, ela precisa ser proclamada. Assim como um dia pessoas proclamaram que Cristo morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Isso fez toda a diferença em nosso coração, para que crescêssemos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que tivéssemos a esperança da vida eterna. Nós precisamos lembrar daquela frase que ele ressuscitou e não está mais aqui morto. Jesus não está mais morto. Jesus ressuscitou. A morte não teve poder sobre Jesus.
A sua obra foi perfeita. Ele se entregou totalmente na cruz do Calvário. E o Pai vai o levantar dos mortos e conceder vida de novo ao Filho. Então nós precisamos proclamar essa vitória de Jesus sobre a morte. E é tão bonito sabermos que, mesmo diante da certeza de que um dia a morte também chegará para nós, de que a nossa vida é frágil, de que sabemos que a morte é realmente a inimiga da humanidade, por causa do salário do pecado, que é a morte, nós cremos, porque Jesus conseguiu derrotar a morte. Nós cremos porque Jesus ressuscitou pessoas. Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro. Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. A morte foi vencida por Cristo. Paulo também faz essa proclamação em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 55 a 58, Paulo proclama aos coríntios a vitória de Jesus sobre a morte. E o texto é muito lindo porque ele diz, final dos 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, tragada foi a morte pela vitória. O aguilhão da morte não pode mais atingir aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, porque o próprio Senhor Jesus morreu na cruz para que pudéssemos vivenciar agora a sua vida. Uma vida com propósitos, uma vida que vai se estender além dessa própria vida que vivemos aqui. Uma vida que vai se estender pela eternidade, porque a morte foi vencida por Cristo. Então vale a pena anunciar o poder de Cristo sobre a morte, e é interessante porque o texto diz que elas fogem do sepulcro, ainda possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Mas o texto diz também que Jesus ressuscitando naquela manhã cedo, no primeiro dia da semana, ele vai aparecer primeiro a Maria Madalena. É muito bonita a história de Maria Madalena, porque ela foi libertada por Jesus de 7 demônios. E ela se tornou então uma discípula de Cristo, uma mulher disposta a viver para o Senhor que amou, para o Senhor que tinha promessas de salvação para a sua vida. Então Maria Madalena é um exemplo de que o poder de Cristo pode transformar uma vida. E é maravilhoso porque o testemunho de Cristo na vida de Maria Madalena, a sua transformação, a sua mudança de vida, é um testemunho que Maria Madalena vai receber, tanto em vida, antes da morte de Jesus, como também depois da morte de Cristo. Maria Madalena se torna a primeira testemunha ocular da ressurreição de Cristo. De que Cristo havia vencido a morte. Então Maria Madalena recebe uma bênção muito grande do Senhor, de testemunhar, de ser testemunha da ressurreição de Cristo. E todos nós que hoje cremos em Jesus,
devemos também nos tornar testemunhas da sua ressurreição, testemunhas da obra de Cristo, que a obra de Cristo, ela não é uma obra incompleta, mas é uma obra que se completa na nossa vida, em cada etapa do nosso viver. Jesus nos liberta do pecado, Jesus nos concede salvação, e uma salvação que não é apenas para essa vida, mas para toda a eternidade. Então, que nessa manhã de ressurreição, nós possamos celebrar a morte de Jesus e a sua vitória sobre a morte. A morte de Jesus nos salvou dos nossos pecados, mas a sua ressurreição nos salva da morte, de termos que experimentar a morte sem esperança. Agora em Cristo nós temos a esperança da eternidade, a esperança que está dentro do nosso coração, que faz parte do nosso viver, e a nossa igreja deve celebrar tanto a morte como a ressurreição de Cristo, porque agora todas as promessas de Jesus se tornam cada vez mais reais no nosso viver. Todas as promessas de Jesus foram cumpridas e agora nós aguardamos o retorno de Jesus, para que possamos reinar com Ele para todo sempre. Então nós somos privilegiados, como povo de Deus, a celebrarmos, sim, a morte e a ressurreição de Cristo, mas aguardando a volta do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Rei, daquele que governa, daquele que conduz o seu povo em paz e em segurança. Eu gostaria então nessa manhã de estar fazendo uma última oração, desejando a você, a sua família, um bom domingo de Páscoa, que seja um domingo muito abençoado, que possamos meditar nas verdades da ressurreição de Cristo. Então gostaria que você estivesse orando comigo nesse momento, que a sua família seja muito abençoada pelo Senhor, que está vivo, que está ressurreto, que agora está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Oremos então nesse momento, encerrando a nossa jornada nessa manhã, o nosso culto de celebração pela ressurreição de Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, porque naquela manhã da ressurreição, as mulheres foram surpreendidas, porque pela fé em Jesus Cristo, elas puderam crer e ver que Jesus estava ressuscitado, que Jesus havia vencido a morte, que Jesus havia sido vitorioso sobre o pecado. E nós, Pai, nessa manhã, exaltamos o nome de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador amado, que nos conduz em paz, que nos conduz em segurança, na certeza da vida eterna. Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor Jesus, porque a tua morte trouxe vitória para nós sobre o pecado, e a sua ressurreição trouxe vitória sobre o destino nosso, que seria a morte sem Deus. Agora, por tua imensa graça, pelo teu favor maravilhoso, Senhor Jesus, nós também podemos vivenciar a sua vida. O Senhor morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida, uma vida com propósito, uma vida eterna, uma vida onde nós agora temos a experiência de caminharmos lado a lado com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa o teu povo, concede para nós um domingo abençoado, um dia de Páscoa, onde podemos celebrar a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, e podemos, Pai, saber que Jesus está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoa o teu povo, nos abençoa nesse domingo. É a oração que nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Receba agora a bênção apostólica. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto
e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma Páscoa muito abençoada. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos.